solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei do Legislativo. Vereadora Ilma Crisóstomo. Projeto de lei 091/2014 determina o espaço de lazer para idosos nas praças, parques públicos da cidade de Cariacica. Encaminho para a Comissão de Justiça e a Comissão de Educação. Vereador José Antônio Pereira Caldas José do Miguel. Projeto de lei número 82/2014. Institui a campanha permanente de conhecimento, esclarecimento e orientação sobre a Lei Maria da Penha no município de Cariacica e da outras providências. Encaminho a Comissão de Justiça e a Comissão de Educação. Vereador Zé Lopes de Farias. Projeto de lei 83/2014. Dispõe sobre os biodigestores de dejetos humanos para transformações em biogás, combustível e da outras providências. Encaminho a Comissão de Justiça. Vereador Celso Andreon. Requerimento 046/2014. Solicito informações do Executivo. Quantas permissões novas para táxis foram concedidas de janeiro de 2013 até a presente data, em quais praças? Quais os critérios estabelecidos para novas permissões de placas de táxi? Qual é a previsão para licitação de permissão de placas de táxi para o município? Se existe estudo de demandas de novas placas de praças de táxi em Cariacica, havendo favor enviar cópia do referido estudo e parecer. Encaminho a ordem do dia. Moção. Vereador Celso Andreon. 053/2014. Concede a moção de congratulação ao reverendo senhor Padre Antônio Peroni. Padre Antônio Peroni Filho, em comemoração aos 7 anos de sacerdócio a ser celebrado no dia 19 de maio. Encaminho a ordem do dia. Concede moção de congratulação ao reverendo senhor Padre Hermídio Raposo de Assis, em comemoração aos 18 anos de sacerdócio a ser celebrado no dia 5 de maio. Encaminho a ordem do dia. Concede a moção de congratulação ao reverendo senhor Padre Altamiro Domingos da Silva, em comemoração aos 2 anos de sacerdócio a ser celebrado no dia 5 de maio. Encaminho a ordem do dia. Vereador Amarildo Araújo. Indicação 483/2014. Patrulhamento da rua Dom Pedro I, bairro Vila Isabel. Encaminho a ordem do dia. Indicação 484/2014. Patrulhamento da rua São Judas Tadeu, bairro Vila Isabel. Encaminho a ordem do dia. Indicação 485/2014. Troca de lâmpadas e postes 28433 22456 e a troca do bojo da lâmpada no poste 22549 na rua Castelo Branco, no bairro Vila Isabel. Encaminho a ordem do dia. Indicação 486/2014. Patrulhamento na rua Elcio Felipe, bairro Vila Isabel. Encaminho a ordem do dia. 487 a indicação. Patrulhamento na rua Oliveiras, bairro Vila Isabel. Encaminho a ordem do dia. Vereador Claudemir Souza, o BI. Indicação 470/2014. Construção de um redutor de velocidade quebra-mola na Rua das
violetas no bairro Santo André. Encaminho a ordem do dia. Indicação 471/2014. Construção de uma faixa de pedestre na Rua das Violetas, bairro Santo André. Encaminho a ordem do dia. 477/2014. Construção de um redutor de velocidade quebra-mola na Rua Padre Gabriel, bairro Rosa da Penha, com o bairro Morada de Campo Grande. Depois da última sessão. Encaminho a ordem do dia. 472/2014, a indicação: limpeza geral e retirada de entulho nas ruas do bairro Rio, no bairro Vila Rica. Encaminho a ordem do dia. A Beira Rio. Obrigado. 473/2014, indicação: limpeza geral e retirada de entulho da Rua do Equador, bairro Campo Grande. Encaminho a ordem do dia. Vereador Erildo Denadai. Indicação 354/2014. Seja instalada uma câmera de vídeo monitoramento na Rua Maria Paiva, bairro São Geraldo. Encaminho a ordem do dia. Indicação 355/2014. Sejam instaladas 5 câmeras de vídeo monitoramento na extensão de 10 quilômetros de estrada principal que compreende as comunidades de Boa Vista, Roda d'Água, Itaguaçu, Alto Roda d'Água, Novas, no seguinte trecho: na bifurcação da principal com a rua perpendicular de acesso ao Morro do Morcego, no trecho que liga Roda d'Água e a comunidade de Mucumba, em frente à mercearia Bruna, no trecho próximo à Bica do Luiz, a escola unidocente de Roda d'Água, no ponto final da linha 753, Roda d'Água, Itacibá, em Itaguaçu, em frente à Estrada das Ciências de Margarete Cruz Pereira, em Alto de Roda d'Água. Limpeza e retirada de lixo de entulho na esquina do bar da Bárbara, na Rua Hugo Viola, bairro São Geraldo. Encaminho a ordem do dia. Indicação 384. Limpeza e retirada de lixo e entulho em um terreno baldio na rua principal, esquina com a Rua João Moscon, bairro Piranema. Encaminho a ordem do dia. Que seja realizado um estudo de captação de água em uma nascente na Rua Anco Márcio, bairro Vila dos Reis. Vale do Geis. Encaminho a ordem do dia. José Antônio Pereira Caldo Zé do Miguel. Esse é o vereador. Indicação 43/2014. Drenagem de pavimentação asfáltica na Rua Tiradentes, no bairro Vila Prudêncio. Encaminho a ordem do dia. Implantação de uma lombada na Rua Dério Beltrame, bairro Veracruz. Encaminho a ordem do dia. 45/2014. Operação Tapa Buraco na pracinha de Nova Brasília. Encaminho a ordem do dia. Limpeza e capina, pintura de meio fio nas ruas Cuiabá, Mauá, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Sergipe, bairro Rio Branco. Encaminho a ordem do dia. Limpeza das bocas de lobo nas ruas Clarício Alves Ribeiro e principal do bairro Itanguá. Encaminho a ordem do dia. Vereador Messias Donato, 229/2014. Limpeza com capina para a Avenida Celso Santos, no bairro Andorinha. Encaminho a ordem do dia. 230 é a indicação. Limpeza com capinas para a Rua Manoel Sarmento Firme, bairro Andorinha. Encaminho a ordem do dia. 231/2014.
limpeza com capina para as ruas Leopoldina Monteiro Filho, bairro Andorinhas. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 326/2014. Pavimentação asfáltica na rua Colatina, no bairro Bela Aurora. Encaminhe a ordem do dia. Aí falou comigo. Dá uma corridinha ali, Celina. Oséias Lopes de Farias. Drenagem e pavimentação da rua 20, no bairro Rio Marinho. Encaminhe a ordem do dia. Drenagem e pavimentação na rua 10, no bairro Castelo Branco. Encaminhe a Drenagem e ordem do dia. pavimentação na rua 9, no bairro Castelo Branco. Drenagem e pavimentação da rua C, Jardim Botânico. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Pedro Henrique da Silva, seu Pedro. Patrulhamento e aplicação de revisão na rua Getúlio Bonelli, bairro Rio Marinho. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Roberto Amorim. 408 é a indicação. Pavimentação asfáltica da rua São João, Cariacica, sede. Encaminhe a ordem do dia. Depois eu falo. Pavimentação asfáltica da rua Duque de Caxias, Cariacica, sede. Pavimentação asfáltica da rua João Ferreira, do Cariacica, sede. Pavimentação asfáltica da rua Rio de Janeiro, Cariacica, sede. Pavimentação asfáltica da rua Goiás, Cariacica, sede. Encaminho as indicações para a ordem do dia. Gostaria de abrir o livro para a inscrição a hora dos oradores, sendo que os vereadores, se todos concordarem, nós colocaremos a hora dos oradores na próxima sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, para ser colocada a hora dos oradores na próxima sessão, tendo em vista que nós temos uma tribuna livre na primeira sessão. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado, hora dos oradores na sessão extraordinária. E o livro encontra-se aberto. Vereador Robson Schaefer. 453/2014, operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Clarice Alves Ribeiro, no bairro Oriente. Operação tapa-buraco com a pavimentação asfáltica na rua Clarice Alves Ribeiro, no bairro Itanguá. Reparo e a sinalização em todas as vias públicas do bairro Nova Brasília, Itanguá. Vereador Sérgio Camilo Gomes. Faixa de pedestre e sinalização vertical da mesma para as ruas Dom Pedro II, do bairro Cruzeiro do Sul. Cariacica, 23 de abril de 2014. Encaminho a ordem do dia. A tribuna livre solicitada pelo vereador Celso Andrion, então eu peço que o mesmo e o vereador Oséias conduza, então, a tribuna livre ao senhor Rossano Ramos, que explanará sobre o Dia Mundial dos Escoteiros. Os dois vereadores conduzirá o senhor Rossano Ramos até o interior desta casa. Cumprimentamos o senhor Rossano Ramos, que explanará sobre o Dia Mundial dos Escoteiros no tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente a vereadora Jaqueline, que preside essa sessão. Em assim fazendo, cumprimento os demais componentes da mesa. Gostaria também de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, em especial nosso querido escoteiro, Celso Andreon. Para aqueles que não sabem, o Celso foi presidente da nossa comissão fiscal do Grupo Escoteiro Laurenreno, né? Também o nosso grande companheiro aqui, o Amarildo, nosso grande parceiro, o Bi, né? O Wellington Silva, colega de infância. Nós temos aqui o Erildo, e não podemos esquecer que em momentos difíceis do Grupo Escoteiro Laurenreno, ele, na Superintendência de Educação, foi quem nos abrigou na Escola Polivalente. O nosso amigo também, de muitos anos, o Sérgio Camilo,
Marcos Bruno, que é o presidente da nossa Câmara Municipal, dessa Casa de Leis, o Robinho, há muitos anos nos conhecemos, o senhor Pedro, José Miguel, enfim, todos os vereadores da Casa. Eu gostaria de agradecer por este momento que vocês nos concedem. Também cumprimentar a todos aqueles que aqui nos ouvem. Agradecer aos meus companheiros de grupo, aos escoteiros e escoteiras, aos diretores do Grupo Escoteiro Laranjeno e escotistas. Escotistas, mais popularmente, são chamados de chefes escoteiros. Eu vou ser bem breve, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: o escotismo é uma instituição para jovens que conta com a colaboração de adultos voluntários. Todos nós que participamos, que vocês estão vendo aqui, do movimento escoteiro, mundialmente, nós somos 80 milhões de jovens e nós somos voluntários. Temos o escotismo profissional, temos dirigentes, pessoas que atuam no escotismo remuneradamente, mas isso é um trabalho mínimo dentro do movimento escoteiro. A grande maioria são voluntários como eu, que estou no escotismo há 44 anos. Acredito ser vivo o mais antigo de Cariacica, ativo no escotismo. Dentro do Estado do Espírito Santo, vivo o terceiro mais antigo. Mas, como eu disse, o escotismo é um movimento educacional de jovens com a colaboração de adultos, sem vínculo político-partidários, que valoriza a participação de pessoas de todas as origens sociais, raças, crenças, de acordo com os princípios e métodos do escotismo. É importante até esclarecer o seguinte: este lenço que vocês me veem utilizando é o que distingue um grupo do outro. Nós temos aqui em Cariacica um outro movimento que tem um lenço parecido com o nosso, que são os desbravadores. Eles pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fazem lá um outro trabalho, eles têm um outro programa para jovens. Nós somos escoteiros da União dos Escoteiros do Brasil. Bom, ser escoteiro é estar sempre pronto para lutar por um mundo melhor. É ser corajoso, determinado, prestativo, organizado, disciplinado, respeitar a natureza e o meio onde vive, possuir bom caráter e ser exemplo positivo para os demais. Essas e outras características fazem parte da definição do escoteiro, cujo dia é celebrado nesta quarta-feira, 23 de abril. A data foi escolhida pelo fundador do movimento escoteiro, o britânico Robert Stephenson Smith Baden-Powell, muito obrigado, numa homenagem a Jorge da Capadócia, que lutou contra o mal e simbolicamente é mostrado vencendo o dragão. O movimento surgiu na Inglaterra em 1907, fundado por Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell. É um movimento mundial, educacional, voluntário, apartidário, sem fins lucrativos. A sua proposta é o desenvolvimento do jovem, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na promessa e na lei escoteira, e através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, faz com que o jovem assuma seu próprio desenvolvimento, tornando-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. Os princípios do escotismo são deveres para com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O método escoteiro de autoeducação é um sistema de progressão cuja intenção é estimular que cada jovem desenvolva suas capacidades e seus interesses. Ele faz isso colocando desafios a serem superados, aventuras, incentivando a explorar, a descobrir, a experimentar, a inventar e a criar a capacidade de achar soluções, mas sempre respeitando individualmente suas barreiras. Em Cariacica, há 2 grupos escoteiros, senhores vereadores.
sendo um no bairro de Porto de Santana, que é o Grupo Escoteiro Francisco de Assis, e o nosso Grupo Escoteiro Lorenreno, que está nesse município, agora em setembro, completará 40 anos, que eu ainda jovem, com 15 anos, tive a honra, juntamente com outras pessoas aqui do nosso município, doutor Irisson, alguns aqui devem saber quem foi essa personalidade, Honório Regiane, Enísio Ramos, enfim, diversas pessoas daquela época me auxiliaram, porque eu era menor, a criar esse grupo que há 40 anos está aí servindo aos jovens, à juventude de Cariacica. O nosso grupo se reúne semanalmente no REAME. Nossa sede está no REAME, ali no bairro Cruzeiro do Sul, cujo presidente do grupo é a pessoa que vos fala. O escotismo é praticado diariamente pelos nossos jovens em suas residências, na escola, entidades e comunidade. Para celebrar o Dia do Escoteiro, o grupo foi honrado com esta oportunidade que vocês estão nos concedendo, nesta Casa de Leis do nosso município, por iniciativa do nosso diretor de métodos educativos, Júnior Pereira de Almeida, que eu gostaria que, por iniciativa do nosso, e apoio do nosso vereador Celso Andreon e seu assessor Diogo da Penha, que também interferiu bastante. Então, a gente fica bastante feliz de poder comemorar e saber que a Câmara de Cariacica, ela está tomando uma direção, digna presidente da mesa, rumo ao mundo melhor para os nossos jovens, para a nossa sociedade, porque são poucos os políticos que reconhecem a importância educacional do movimento escoteiro. Então vocês veem, Paraná hoje fez uma cerimônia fantástica, Rio de Janeiro, o sul do Brasil, a cultura, o nível, o entendimento de uma instituição mundial como o escotismo é bem trabalhado. Rio Grande do Norte, mas Cariacica agora começa a ver grande amigo de infância também. O entendimento da cultura, da necessidade de instituições como o escotismo ser apreciada. Então, como presidente do grupo, eu agradeço imensamente a vocês. Conto com o apoio de vocês nos nossos diversos projetos. O escotismo tem muitas atividades educacionais, existe um programa educacional e que, muitas vezes, o município, o Estado, gasta fortunas com segurança pública e nós, escoteiros, não é crítica que estou fazendo à casa, porque nunca nos foi negado nada, mas uma instituição que não tem despesa com adulto, que o material pedagógico é o mais simples possível, então é importante que vocês apoiem, assim como muitos aqui já apoiam, já fazem esse trabalho em favor do grupo. Só para complementar, nós, no ano passado, tivemos a honra, Cariacica teve a honra de ficar com reconhecimento de grupo padrão no grau bronze, e esse reconhecimento ele é internacional. Então, para vocês verem que dentro de Cariacica nós temos um grupo de tamanha importância internacional. Coordenamos aí a campanha nas últimas enchentes, que foi um trabalho magnífico que vocês puderam ver e saber. Estamos, como diz o nosso lema, sempre alerta. Para finalizar, eu gostaria, com sua permissão, de ler a última carta deixada pelo fundador do escotismo. Aí pergunto, Rossano, por que você é escoteiro? Por que você está fazendo isso? Então, eu apenas cumpro o que foi pedido pelo irmão de escotismo. Isso foi encontrado entre os documentos do Baden-Powell após a morte dele. Então, ele diz assim: caros escoteiros, se já vistes a peça Peter Pan, a vez de recordar-vos de como o chefe dos piratas estava sempre a fazer o seu discurso de despedida, porque receava que, quando lhe chegasse a hora de morrer, talvez não tivesse tempo para o fazer. Acontece-me coisa muito parecida,
E por isso, embora não esteja precisamente a morrer, morrerei qualquer dia e quero mandar-vos uma palavra de despedida. Lembrai-vos de que é a última palavra que vos dirijo, por isso meditai-a. Passei uma vida felicíssima e desejo que cada um de vós seja igualmente feliz. Creio que Deus nos colocou neste mundo encantador para sermos felizes e apreciarmos a vida. A felicidade não vem da riqueza, nem simplesmente do êxito de uma carreira, nem dos prazeres. Um passo para a felicidade é serdes saudáveis e fortes enquanto sois rapazes, para poderdes ser úteis e gozar a vida quando fordes homens. O estudo da natureza mostrar-vos-á as coisas belas e maravilhosas que Deus encheu o mundo para vosso deleite. Contentai-vos com o que tendes, e tirai dele o maior proveito que puderdes. Vede sempre o lado melhor das coisas, e não o lado pior. Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Procurai deixar o mundo um pouco melhor do que o encontraste. E quando vos chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes, sentindo que ao menos não desperdiçastes o tempo e fizeste todo o possível por praticar o bem. Estai preparados desta maneira para viver e morrer felizes. Apegai-vos sempre à vossa promessa escoteira, mesmo depois de já não serdes rapazes, e que Deus os ajude a proceder assim. O vosso amigo Baden-Powell. Então, o que me faz ser escoteiro é querer ver esse mundo melhor. Então, essa é a nossa mensagem e nosso eterno e sincero agradecimento a todos vocês. E sempre alerta. Perdão. Solicitamos ao senhor Rossano que permaneça por alguns minutos. Alguém quer fazer uma saudação ou falar? Com a palavra, o vereador Wellington Silva. Desde já, agradecemos a presença do ex-presidente dessa casa, ex-vereador Eliomar Costa Novaes, que se encontra presente aqui na plateia. Senhora presidente, demais membros da mesa, vereadores, público presente, ex-vereador Eliomar Costa Novaes. E, Rosana, eu quero, nesse momento, estava comentando com o Celso ali, onde eu tive a oportunidade de fazer datilografia na sua residência ali, com seus pais, ensinando, desde naquela época de infância, né, a história que nós temos em Cariacica. E eu quero parabenizar o seu trabalho, eu acompanho, nós nascemos em Campo Grande, vivemos aqui e constituímos essa amizade, graças a Deus, até hoje, queremos que continue para sempre. E quando você falou o trabalho do escoteiro, você citou também que nós temos na Igreja Adventista os nossos desbravadores. Desbravadores nós temos aproximadamente, hoje em Cariacica, quase 800 desbravadores. O que é desbravador? É de 9 anos para cá. De 3 anos até 9 anos nós temos os aventureiros. E qual é o objetivo desse aqui? É servir a Deus e ao próximo. E tirar, os nossos desbravadores, ela não é só da Igreja Adventista. Nós temos, a maior parte dos nossos desbravadores, ela pertence a outras denominações. O nosso objetivo é isso aí, é você trazer essas crianças de rua, tá certo? Crianças que estão até em outro mundo, né? Para trazer a realidade, para ensinar, colocar ele primeiramente em Deus na vida deles. E realmente eu tenho certeza que nossos desbravadores e os escoteiros é o mesmo objetivo. E que vocês continuam assim, com essa garra, com essa determinação, com essa vontade. Quando você fala 40 anos, não são 40 dias. Meu parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra, então, o vereador Celso Andreon.
Quero aqui cumprimentar a nossa presidenta Jaqueline, sempre brilhantemente conduz a nossa sessão. Demais colegas companheiros da mesa, Robinho Pimentão, Robertinho Amorim, colegas vereadores, público aqui presente. De forma muito especial aqui fazer uma saudação a toda a família, né? Lourenreno, sejam bem-vindos a esta casa, e esta casa onde cada vez mais nós precisamos ocupar com esse sentimento, Rossano, que você traz do escotismo, que é exatamente perceber que nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto pessoas, temos uma missão a realizar neste mundo, e o escotismo ele nos aponta um caminho saudável, um caminho valioso, um caminho realmente que nos faz perceber, eu acredito nisso, e por isso tem essa simpatia, esse engajamento no movimento, que é entender essa nossa relação consigo mesmo, com o outro e com o meio que nos circunda, né? Isso é importantíssimo para a gente aprender quem nós somos, né? E o que nós estamos fazendo aqui. Juntamente com a reflexão que o vereador Wellington traz, né? Jamais sem perder a dimensão de Deus que nos cobre, que nos acoberta diante da nossa insignificância também, muitas vezes, diante desta vida. Quero, assim, reconhecer aqui todo o trabalho, toda a dedicação. Gostaria também de trazer uma pessoa que tem nos ajudado muito nesse trabalho, que é o nosso pároco de Campo Grande, Padre Ademar Indringe, que tem, né, no papel de diretor espiritual, né, tem nos dado força, nos conduzido e nos impulsionado nesse trabalho tão valioso. Quero aqui também, sem me alongar muito, perceber e fazer coro com a sua fala, Rossano, que a gente precisa de mais investimentos no trabalho do escotismo. A gente percebe no nosso estado do Espírito Santo que a gente ainda não acertou a medida dos investimentos e não um método de política pública que possa trazer resultados melhores quando se trata de segurança pública. E o escotismo ele tem uma receita, acredito eu, que é exatamente trabalhar essa criança, esse adolescente, esse jovem já no berço, quando ele está começando a descobrir a vida, né? Dando a ele valores, dando a ele sentido na vida dele e encontrando essa felicidade que a gente encontra realmente quando a gente se entende enquanto pessoa, enquanto ser humano, nessa sintonia com toda a criação. Então, quero aqui também fazer um grande clamor, né? Que a gente possa também, com certeza, ter mais apoio do poder público para que a gente possa dar continuidade e dar saltos cada vez maiores na direção de cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens através do escotismo. E eu queria fazer uma pergunta, que de repente alguns vereadores não conhecem o trabalho. Se tiver uma criança, um adolescente, ou até mesmo um jovem, ou até mesmo um adulto interessado em ingressar no escotismo, quais são os passos que ele deve seguir aí para poder fazer parte dessa grande família que nós também temos a alegria de fazer parte? Parabéns, parabéns a toda a família Lourenreno, que tem desenvolvido um trabalho magnífico, com muita força, com muita esperança e com expectativa de futuro. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Bom, respondendo a pergunta do nosso vereador, agradeço pela pergunta e gostaria de pedir desculpas antes, a vereadora Ilma, de eu não ter citado aqui, mas todos estão no nosso coração. Desculpe por talvez eu não saber o nome, viu? Mas a vereadora Ilma Crisóstomo, uma pessoa também de muito apreço nosso. Veja bem, eu costumo dizer, por já estar há tantos anos, há 44 no escotismo, né, que o escotismo aceita jovem, vereador, de 7 a 107 anos. Enquanto a criança estiver nessa faixa etária, eu estou nessa turma aí, né? Então, o escotismo aceita até 107. Depois fica complicado, viu, presidente? Fica complicado. Mas, veja bem, nós temos o escotismo, ele é pedagogicamente dividido por faixa etária. Então, nós não podemos aplicar para um jovem de 15 anos o mesmo que se aplica para um jovem de 7. Então, existe um programa que é frequentemente atualizado, modernizado, no mais alto nível pedagógico, né? Então, é dividido por faixa etária. De 7 a 10 anos são lobinhos e lobinhas. De 11 a 14 anos são os escoteiros e as escoteiras. De 15 a 17 anos são os sêniores e as guias. E de 18 a 21, pioneiros e pioneiras.
Depois de 21 anos, o jovem passa a integrar a minha equipe, ou na diretoria ou na chefia, nós diríamos assim, seria escotista. Né? Então é dessa forma que o escotismo, e nós, como adultos, passamos também por processo de formação. Ninguém pode conduzir uma seção de escoteiros, antigamente conhecido como tropa de escoteiros, sem ter a formação adequada para o escotismo. Então você tem vários cursos que são feitos, né, até chegar a um topo que é esse aqui, que é a insígnia de madeira. Então você faz um cursinho preliminar, depois você faz um curso básico, um curso técnico, para depois entrar no nível avançado, que é chamado, para receber este colar. Né? Então, temos que estar frequentemente, constantemente nos reciclando. Então o escotismo é uma instituição que não é só, ela é para o jovem, mas é necessário que o adulto continue se atualizando. E todos são bem-vindos. Né? No sul do Brasil, principalmente, passando o Rio de Janeiro para baixo, lá governadores, vereadores, presidentes de Câmara Municipal, deputados, né? São chefes de escoteiro, chefes de lobinho. Eles lá, sem desmerecer os nossos políticos aqui, conhecem, leem sobre escotismo, sabem que é realmente um remédio salutar para a juventude. Então, ao invés de prisão, ao invés de espancamento, ao invés de outro tipo de método adotado hoje em dia, existe a atividade ao ar livre. Existem aí os desbravadores, existem os escoteiros, né? São entidades que têm respaldo, que são legais, para você ver. Para chegar ao grupo padrão, nós não podemos ter uma certidão negativa negada. Todas são certidões, somos limpos, 100%. Então, é uma opção que o município tem há 40 anos e faz pouco uso dessa mão de obra gratuita, tá? E que eu coloco à disposição dessa Casa de Leis. Tá bom? Então tá. Continuando, só um minutinho, vereador. O professor Erildo havia pedido a palavra. Professor Erildo, passa a vez para... professor Erildo, logo depois, vereadora Ilma. Queria inicialmente saudar a mesa, né? Nossa presidenta Jaqueline, os colegas vereadores, público presente, e dizer o seguinte, Rosana, eu também, o Edson Silva, fiz o curso de datilografia, tá? Eu fui um bom datilógrafo, mas não utilizei muito não. Campo Grande em peso, passou pela escolinha da mamãe. Campo Grande em peso passou ali. Eu queria dar os parabéns, Rosana, ao trabalho, né, voluntário. Fico pensando no mundo capitalista, onde tudo gira em torno do dinheiro, né? Tudo gira em torno dos benefícios e ver um trabalho voluntário, na verdade, é uma coisa muito bonita. Eu queria dar os parabéns a você por essa iniciativa. Queria que você falasse um pouquinho, sendo diretamente ao assunto, uma pessoa, o Celso perguntou, mas, por exemplo, eu tenho um jovem que tem interesse em participar. Ele procura o REAME, qual o dia, como é que ele faz para ele poder se envolver, né, nessa prática. A outra seria quantos escoteiros vocês têm hoje atuando, né, nesse grupo. E a terceira, quando você fala assim, atividades educacionais, quais atividades, como é que funciona um pouco na prática o escotismo, né? Eu tinha interesse em conhecer um pouco mais isso e, tá? Seria isso e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Bom, o grupo escoteiro, ele é para o jovem, mas são os pais que solicitam o ingresso no grupo escoteiro, porque eu acho que daqui ninguém nunca ouviu falar, acredito, mal do escotismo. Pedofilia, drogas no escotismo, né? O Sérgio Camilo, que é autoridade, sabe, eu acho que nunca viu ou prendeu um escoteiro. Né? Por quê? Quem administra um grupo escoteiro, como vocês podem ver ali atrás, são pais, mães, tios, são pessoas da família. Então leva o jovem até o grupo, o jovem vai participar das atividades, mas eles, os próprios pais, lá é o diretor administrativo, é o diretor financeiro, é o diretor que cuida da parte técnica, é o chefe de lobinho, é sempre um pai, uma mãe, pode ser alguém da comunidade. Mas
é necessário a inserção da família no movimento escoteiro. Então não tem, lá não é um local onde você leva um menino para ser escoteiro, lá você vai com o jovem participar do escotismo, né? Existem situações de pais separados, outros que têm, é necessário, por exemplo, quando é a avó que cria, então tem que ter a guarda judicial, né? Porque é uma responsabilidade muito grande o escotismo. Então nós não podemos trazer para os ombros da diretoria uma responsabilidade que cabe ao Estado, muitas vezes. Então ali, e outra coisa importante colocar para vocês, o escotismo, ele é uma instituição preventiva. Não há possibilidade de nós auxiliarmos a um jovem que já se perdeu. Então o papel do escotismo, como dito pelo nosso vereador, ele é preventivo. Ele evita que o jovem se envolva com drogas, no mundo do crime, né? Ao invés dele, como por exemplo, está sendo feita uma horta, uma horta comunitária lá no Reame, e já foi cedido pelo Enoque, que está ali, um terreno no bairro Cruzeiro do Sul, onde os escoteiros estão plantando, as mudinhas estão todas no Reame. Vamos, inclusive você até vai nos auxiliar aí no acerto do terreno, né? Para poder essas hortaliças, o que vai ser plantado, ser doado para entidades como o Reame e para quem precisa, né? E também vai ajudar como fonte de renda. Bom, isso é como ingressar no escotismo. Hoje nós temos em Campo Grande o nosso grupo, porque nós temos jovens que estão ativos e temos jovens que estão inscritos, mas não estão participando. Então nós temos em torno de 30 pessoas, de 30 jovens. É um número pequeno para o nosso grupo, com tantos anos de existência. Mas é melhor poucos com qualidade do que você ter um batalhão, muitas vezes, de jovens, né? Não estou me referindo, entendeu, Wellington, ao clube, porque tem uma estrutura grande. Cariacica toda. Nós devemos ter ao todo em Cariacica em torno de 100 jovens, hoje abrigado, inclusive, pelo Porto de Santana, que é um grupo com um volume maior de jovens, né? Bom, então, a questão da quantidade, a questão de como ingressar e como é que a gente pratica o escotismo. O escotismo, ele é praticado principalmente ao ar livre, né, através das atividades em acampamentos, em excursões, e temos as reuniões de sede, onde a gente se prepara para realizar as atividades de campo, né, onde lá, através do trabalho em equipe, nós dividimos por patrulhas, né? Com licença um pouquinho. Então eles são divididos em equipes de 6 a 8 jovens, no caso dos escoteiros, os sêniores de 4 a 6. Então eles ali têm um coordenador, que é chamado de monitor, e eles então vão realizar aquelas atividades programadas, muitas vezes, por eles mesmos, dentro do programa escoteiro. Então as atividades são de sede e de campo. É essa forma que se pratica, além das atividades, das campanhas que se realiza em favor dos outros. Nós temos aí, através da Igreja Católica da Bom Pastor, a campanha de solidariedade Ninguém com Fome Entre Nós. Todo primeiro sábado de cada mês, vocês podem ir ao supermercado que tem escoteiros lá, fazendo coletas de alimento e repassando para que a igreja distribua. Iremos agora no dia 27, inclusive todos estão convidados a colaborar, levando lá na secretaria da Igreja Bom Pastor, né, ou lá no Reame, no sábado, estamos arrecadando fraldas geriátricas, canjiquinha, produtos que podem ser utilizados pelos idosos lá do Avedarma. Então nós vamos levar no domingo, né, esses jovens, os escoteiros, irão ir lá entregar esses donativos. Já arrecadamos bastante através deles. Então são várias atividades, porque o importante é nós termos os jovens reunidos, unidos e fazendo alguma coisa útil em favor do próximo, principalmente. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Com a palavra, a vereadora Ilma Crisóstomo. Boa noite, doutor Rossano Ramos. Boa noite, vereador. Eu gostaria de cumprimentar neste dia e dizer que a nossa casa hoje ficou até mais bonita,
com esses homens e essas jovens, né, fardados, pode-se dizer farda, né, doutor Rossano? Exatamente. E eu confesso que quando eu vi os escoteiros chegando, eu tive uma alegria imensa ao vê-lo ali junto dos jovens, sabendo da pessoa do senhor, grande profissional na área da contabilidade no nosso município, uma pessoa que a gente tem um grande respeito e admiração, pai de um grande amigo, um grande advogado, doutor Rodrigo, que a gente sente falta dele aqui nessa casa, a presença dele aqui nos alegrava. E hoje, vendo-se ouvir aqui, apresentar um trabalho deste, né, apresentar e falar como chefe ali, eu vi chefe dos escoteiros, eu até falei com o Wellington, eu acho que é presidente dos escoteiros, né, chefe, né? E dizer que, na verdade, muitas vezes a gente não vê que por trás de um homem que está ali trabalhando o seu dia a dia naquele escritório imenso, né, cuidando da parte de contabilidade, de advocacia, existe um grupo de pessoas voluntárias que prestam serviço, né, e fazem com amor. E eu me recordo que quando meu filho ainda bem jovem, muito criança ainda, ele tinha o maior desejo de ser escoteiro. Mas aí logo aos 16 anos ele foi servir a polícia militar, né, e hoje está ali também fazendo um trabalho brilhante. Mas o trabalho de vocês é um trabalho magnífico. E eu parabenizo, porque não é para qualquer um. E eu digo que quando a gente se empenha a fazer atos, a fazer esse tipo de trabalho, é feito com amor. Amor mesmo, dedicação. É o que eu costumo dizer. Às vezes eu costumo dizer que para nós sermos políticos, nós temos que gostar da política, porque temos que gostar de ajudar. E vocês fazem um trabalho, prestam um trabalho gratuito, com amor, dedicação, ajudam pessoas que estão nas enchentes, ajudam pessoas que estão necessitadas, ajudam pessoas doentes, fazem o trabalho que às vezes nós, vereadores, teríamos que fazer. Portanto, eu parabenizo a todos vocês que aqui se encontram e também dizer a presença dos jovens aí da turma do funk, a juventude presente, as lideranças comunitárias, enfim, a todos que aqui se fazem presente nesta noite. Parabéns, felicidade, que Deus proteja cada um de vocês. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Juscelino Miguel. Senhor presidente Rossano, vereadores, mesa, diretora, público aqui presente. A vereadora Ilma foi inteligente, ela falou a coisa certa. Todos nós, criança, adolescente, pensamos um dia, né, em ser escoteiro. Era meu projeto quando eu era criança. Eu vi, fiquei assim, apaixonado pelo uniforme e tal. Aí quis ser escoteiro, mas como eu morava no interior, não teve jeito, eu não consegui chegar até lá, né? Mas tá em tempo, hein? Está em tempo, vereador. Mas aí aconteceu um fato parecido com o comentário da Ilma. Aí eu virei militar. Aí não deu para ser escoteiro, eu virei militar. E aí já estou na reserva, graças a Deus, mas eu queria vestir a farda, né? E aí acabou vestindo a farda da Polícia Militar. Mas eu agradeço a presença do senhor aqui e esse esclarecimento, porque eu saio daqui hoje sabendo que existem escoteiros e existe desbravadores. Para mim era todo, né, um sistema só, mas a roupa um pouco diferente, mas para mim todo mundo era escoteiro. Aí quando eu ia falar coisa, ó, escoteiro, não, aqui é desbravador, mas eu não tinha essa visão, né? Mas eu sei que todos prestam um excelente serviço. Quando nós fazemos festa das crianças lá em Sotelândia, a igreja do vereador Hélio, que já não está mais presente aqui, está por aí? Tá. Que é os desbravadores da Adventista. Adventista. Então, eles nos oferecem o apoio, faz um trabalho que a gente une lá mais ou menos 3, 4 mil crianças, todo dia 12 de outubro, e eles nos ajudam a controlar aquelas filas e tal, né? Então tem, assim, ajudado muito os desbravadores, tá? Mas imagina se agora os escoteiros quiserem somar conosco para que a gente faça, né, uma melhor organização dessa festa, tá? Então fico feliz, muito obrigado pelo esclarecimento, que hoje eu saio daqui sabendo quem é quem. Muito obrigado. Muito obrigado.
Na ocasião, então, eu solicito ao senhor Rossano Ramos que faça suas considerações finais, desde já agradecendo por essa rica presença e esses esclarecimentos nessa Casa de Leis. Pode fazer suas considerações finais. Ok. Senhora Presidente, eu, como disse no início, estou bastante feliz por essa Casa de Lei. Isso foi um momento ímpar para o nosso grupo escoteiro, um momento ímpar para os nossos jovens do grupo escoteiro, porque faz parte do projeto educativo do escotismo, que eles conheçam, visitem uma sessão da Câmara Legislativa, né? Seja estadual, seja municipal. Então, isso vai acrescentar nas conquistas deles, né? Então, eu apenas gostaria de, mais uma vez, agradecer imensamente essa oportunidade de colocar o escotismo à disposição dessa casa. Qualquer projeto que envolva jovens, que vocês possam contar conosco, que nos insiram nisso aí, né? Porque nós, quem sabe, a gente possa colaborar de maneira gratuita, né? Com nossa experiência com jovens, né, durante todo esse tempo. Muito obrigado ao vereador Celso Andreon, aos companheiros de infância, né, o Wellington, ao nosso companheiro, a Ilma, todos os vereadores aqui, muito obrigado, e boa sorte. Que Deus nos ilumine sempre. Solicito ao nobre vereador Celso Andreon e o vereador Wellington Silva que conduza nosso nobre amigo com palmas dos escoteiros até a saída do plenário. Fica um pouquinho para tirar foto. Pode. Não, é os escoteiros. Palmas aos escoteiros. Eu vou pedir só o nobre amigo senhor Rossano, que os vereadores concordaram em fazer a hora dos oradores na próxima sessão. Então, a sessão será encerrada nesse momento e convidamos os escoteiros para que tirassem uma foto aqui à frente depois que nós encerramos e nós reabriremos a sessão extraordinária, ok? Então, logo em seguida, abriremos a sessão extraordinária. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando sessão extraordinária para daqui a 5 minutos nesta Casa de Lei. Uma boa noite.